Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Estamos de volta, pessoal, com mais um vídeo áudio aqui no canal. Sejam bem-vindos. E nesta postagem a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre o modernismo e a revelação. Duas categorias interessantes, esquecidas pela maioria dos batizados católicos, fazendo uma ponte, um elo de ligação entre essas duas categorias, modernismo e revelação, e a fé que nasce do ato de conhecer. A fé, ela surge no indivíduo através do conhecimento da verdade. Então nós gostaríamos de iniciar esse bate-papo tentando aqui, sem a pretensão de esgotar o tema acerca do conceito de modernismo dentro da problemática, parece até redundância, mas dentro da problemática do problema religioso que se tornou realmente isso para os católicos batizados. Se a verdadeira religião, se a verdadeira fé, se o conceito de verdadeira religião, verdadeira fé se tornou um problema para os católicos batizados, imagine para aqueles que não professam a fé católica. Então, fechando aqui esse parênteses, nós vamos começar tentando aqui, de forma despretensiosa, conceituar o modernismo, num espaço aí de 10, 15 minutos, discorrer sobre essa questão e tentar, e com a intenção de esgotá-la, realmente seria uma pretensão inverossímil. Mas nós podemos dar algumas pinceladas para que o católico batizado e até mesmo aqueles que não professam a fé tenham uma visão, tenham uma concepção. O modernismo, essa concepção da religião modernista, ela se fundamenta em duas premissas básicas. Isso já foi objeto já foi objeto de abordagem em alguns vídeos áudios. Mas o modernismo ele se fundamenta em duas premissas fundamentais, que na realidade elas se assentam sobre o agnosticismo, ou seja, aquela postura, aquela cosmovisão que não tem certeza de absolutamente nada, que foi gerada com base nesses dois alicerces ao qual se funda o modernismo, que, de um lado, apresenta-se como a cosmovisão idealista e, de outro, a cosmovisão imanentista. O idealismo, ele preconiza a inalcançabilidade da verdade objetiva, da realidade objetiva. Não posso afirmar com certeza, racionalmente, absolutamente nada acerca da realidade que me cerca. Eu olho um cavalo e não posso afirmar nada sobre aquele ser, sobre esse ente. Um cachorro, um gato, etc. Uma mesa, aqui uma mesa, não sei se é uma mesa, uma cadeira, etc. Parece loucura, parece absurdo, mas é exatamente isso. O idealismo ele se funda nessa máxima que nada é, tudo pode ser. E, evidentemente, vocês já podem concluir que isso afeta diretamente a questão da verdade
e, sobretudo, né, da verdade revelada por Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro fundamento do modernismo é o imanentismo, é outra linha filosófica, outra cosmovisão, que por conta dessa impossibilidade de se alcançar a verdade objetiva, né, já parte-se dessa premissa de que a verdade é impossível de ser alcançada, surge o imanentismo como reforço dessa tese e coloca o homem, né, já que ele está completamente impossibilitado de alcançar essa verdade, não pode falar nada, absolutamente nada sobre essa verdade, daí o agnosticismo, surge então o imanentismo, que coloca o homem então como centro de todas as coisas. O homem é que produz a sua realidade. O homem é que produz o seu devir. O homem é que estabelece, enquanto centro de todo o cosmos, né, o seu agir. E já podemos aí concluir, né, avançar um pouco mais a partir dessas premissas acerca da loucura, né, que é hoje o mundo pós-moderno, na medida em que qualquer coisa é, né, ou seja, que qualquer coisa pode ser, né, nada é. Essa premissa. Então nós realmente temos hoje aí, estamos diante, né, de situações absolutamente totalitárias em que as pessoas perderam a capacidade de se direcionar, de se posicionar com relação à verdade. Então a visão do modernismo dentro desse conceito de problema religioso, a visão central dele é que a religião não é um dado revelado, não é Deus que se encarna, né, que se manifesta e fala, revela para nós as verdades que devemos crer acerca, né, da nossa existência, né, as verdades necessárias que devemos conhecer. A visão modernista, portanto, tem a religião como um sentimento religioso. Por isso todas as religiões são válidas e por isso esse ecumenismo hoje que é levado adiante dentro da Igreja Católica, onde qualquer experiência religiosa é válida, até mesmo a experiência não religiosa. Faço-me entender aqui a experiência ateia, que nega absolutamente toda e qualquer possibilidade de haver, né, o transcendente, o sobrenatural e, portanto, a revelação de Deus. Então essa é a visão do modernismo que venceu no Concílio Vaticano II, e essa é a visão que vige hoje na hierarquia da Igreja, de que a religião é um sentimento, né? É uma experiência pessoal do homem. E não é um dado revelado ao qual você, através da sua inteligência, conhece e através da sua vontade você adere. Os fundamentos filosóficos são exatamente esses que a gente colocou: o idealismo, né, que nega a possibilidade de alcançar a verdade objetiva, né, do homem se determinar, do homem alcançar, abarcar, né, a verdade objetiva, entendeu? Essa impossibilidade, né? Nós somos criaturas defeituosas, nós fomos jogados no mundo, né? E por conta disso, essa reação natural, né, do imanentismo, onde o homem toma para si, né, toma nas mãos o seu próprio destino, né? Isso é uma linha, né, filosófica adotada, né, por Hegel, né, o cara da síntese, né, tá? Todo mundo sabe disso. Tese, antítese e síntese. Hegel, que é um dos precursores disso, né? O precursor do idealismo é Kant, né, mais assim exponencialmente, aquele que mais apareceu, né, aquele que se sobressai, né? Kant do idealismo e Hegel do imanentismo, e que vem sendo desenvolvido. Dá para citar dois nomes aqui interessantes: Jean-Paul Sartre, né, e Albert Camus, né, que desenvolve bem essa linha, né, do imanentismo. São filósofos muito conhecidos, né,
e cujo desenvolvimento, né, filosófico é bastante, vamos dizer assim, aceito, né, pelas pessoas, né. O imanentismo pega nas mãos, né? Vamos construir, nós construímos a nossa realidade, não precisamos de Deus, não existe nada, estamos jogados aqui no mundo, então vamos construir. Então, esses são os fundamentos filosóficos do modernismo e as consequências, né, evidentemente, dentro dessa questão do problema religioso e de outras questões, né, do ponto de vista prático, do ponto de vista mundano, do ponto de vista, né, da razão prática da humanidade, foram várias guerras, né, do ponto de vista prático, né, a Segunda Guerra Mundial aí como o último conflito e outros que se intermeiam, né, que se intercalam por aí, né, com aquela reação, né, de que se busca o estabelecimento de um sistema, né, alçando, né, colocando como carro-chefe a questão dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, informado, evidentemente, por essa questão do imanentismo, né, o homem precisa fazer alguma coisa, não obedecer a Deus, né, não seguir os mandamentos, não seguir a verdade revelada, não seguir nosso Senhor Jesus Cristo, mas tentar construir um sistema. Mas só que o imanentismo ele se autodestrói, porque cada um faz o que quer. Existe um relativismo aí. Até mesmo Sua Santidade, o Papa Bento XVI, bateu muito nessa tecla, né, dessa ditadura do relativismo, né? Mas poderia ter aprofundado um pouco mais nessa questão do imanentismo, que ele é contraditório em si mesmo, né? O imanentismo ele prega que você pode fazer e você deve fazer o que for necessário para controlar, né? Não existe uma moralidade fora de você, esse é o ponto. Então, dentro dessa questão, você tem essas consequências dessa ditadura do relativismo que vige hoje, né? Não é verdade que Deus se revela não existe. Então, do ponto de vista prático, nessas guerras, né, esse cabo né, essas várias visões ou cosmovisões derivadas do idealismo e do imanentismo que tentam se degladiam, né, que travam essa batalha no sentido de ser a panaceia que vai resolver todos os problemas. E, pelo contrário, a gente tem visto que isso não está resolvendo, né? Guerras, etc., ameaças de guerra, crises econômicas, né? Crise moral, enfim. E dentro da questão do problema religioso, a deturpação, né? A transfiguração, se é que a gente pode usar essa expressão, a modificação, o cambiamento da religião, enquanto prática que se derivada de uma adesão da inteligência à verdade revelada para um simples sentimentalismo, uma experiência pessoal de cada um, né? Por isso que todas as religiões se equivalem, inclusive o Papa Francisco, Sua Santidade, gravou um vídeo, né, de ampla divulgação no mundo, né, onde ele deixa claro a sua posição modernista, né, e não é efetivamente a posição católica. Daí, né, isso é que os batizados devem compreender isso. Nós, católicos batizados, devemos compreender essa realidade. Esse ecumenismo, né, a alteração da missa, a modificação dos dogmas, etc., esse concílio pastoral, o concílio Vaticano II, etc., ele nada mais é do que o fruto dessa adesão a essa cosmovisão agnóstica, né, que já não tem fé e já não é mais católica. Então, basicamente, o modernismo é isso, e essa é a visão vigente e vitoriosa hoje na hierarquia da Santa Madre Igreja. Então, por conta disso, a gente avança um pouco na questão da revelação, né, para fazer o contraponto. O que significa a revelação? Né? Deus realmente falou? Podemos saber com certeza se Deus falou? Né? Existe um caminho? Existe um itinerário através do qual nós podemos chegar a essa realidade? Por que essa nova concepção de igreja, ou essa nova igreja, ou a outra, né, como dizia o saudoso Gustavo Corsão, põe em risco a salvação das almas?
né? São questões que a gente tem que estar levantando aqui. Então, a revelação significa Deus, a causa das causas, o ser que dá por participação o ser a todos nós, entendeu? Se revela, ele mostra a realidade do mundo, a realidade do cosmos, a realidade, né, da criação, entendeu? E nos explica, né, aquilo que podemos, aquilo que devemos crer, aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos esperar, né? Então a gente já pode estar respondendo, inclusive, a segunda pergunta, que Deus realmente falou. Sim, claro, evidentemente. Entendeu? Podemos saber isso com certeza? Evidentemente que sim, existe um itinerário. A história eclesiástica, a Sagrada Escritura, né, que é um livro espiritual, mas que também traz aqui fatos históricos. Tem como você fazer o caminho de retorno até nosso Senhor Jesus Cristo. E aí se admirar, né, diante da pessoa divina de nosso Senhor. Então, e aí já estamos preparados, já estamos mais ou menos prontos para responder essa pergunta. Por que a nova igreja põe em risco a salvação das almas? Bom, isso é uma coisa importante que deve ser fixada, deve ser bem guardada, né? Bem compreendida por parte dos batizados. Entendeu? A doutrina da igreja, em todos os seus aspectos, sobretudo no aspecto moral, e nós não estamos falando aqui apenas em moral sexual, na moral, no modo de você se comportar, seria de uma espécie de razão prática, né, de agir prático, né, do homem com relação à revelação e o que ele deve fazer. A doutrina da igreja, desse ponto de vista mais genérico, mais amplo, mais lato sensu, ela não é uma coisa estanque, ou seja, uma coisa que foi inventada, que foi desejada. Aliás, Nosso Senhor condenou esse moralismo farisaico, né? Basta ler os evangelhos que nós temos condições de ver isso, de absorver isso. A doutrina, portanto, moral da igreja, ela é o que é por conta da nossa natureza, porque existe uma relação de imutabilidade entre aquele que é a fonte da moralidade, que é Deus mesmo, entendeu? E as suas criaturas, e sobretudo o homem, que é a criatura racional composta de corpo e alma. Entendeu? Então não é uma coisa inventada, não é uma moralidade estanque, sem vinculação com a realidade. É algo que tem uma vinculação com a nossa realidade. Entendeu? É por isso que na revelação, e depois com o desenvolvimento, não a evolução, mas com o aprofundamento das verdades reveladas, né? Dessa revelação que termina com a morte do último apóstolo, né? A igreja detentora desse munus, né, de salvar almas, né, de levar as almas à prática da virtude, das virtudes teologais e cardeais, fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança, leva-nos, né, a ter essa visão clara do que nós devemos efetivamente crer, daquilo que nós devemos efetivamente fazer e daquilo que nós efetivamente devemos esperar para alcançarmos a salvação. Então, por conta dessa realidade, desse afastamento da revelação, né, desse afastamento desse dado revelado no que se refere ao que devemos crer, ao que devemos fazer e ao que devemos esperar, né, transformando, né, a religião numa experiência onde qualquer experiência vale, né? Você sente um calafrio, né? Aconteceu alguma coisa sobrenatural. Na realidade é um movimento fisiológico do seu corpo, né? Então a igreja, a nova concepção de igreja, a nova igreja, né? com essa insistência, né? Depois de ter absorvido esse pensamento, né, dessas filosofias, né, agnósticas e até mesmo ateias, né, ela impede, né, que nós saiamos, né, dessa coisa do sentimentalismo. Né. É por isso que no carismatismo fala-se muito dessa coisa de experiência com Jesus. Experiência com Jesus é, antes de tudo, a experiência de você ver, captar quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, pessoa divina, com duas naturezas, uma humana e uma divina. E tudo o que ele disse e tudo o que ele fez. Essa é a experiência. E depois você adere com a inteligência
absorvendo essa verdade e aí sim, né, levando a sua vida de acordo com isso através da sua vontade. Essa é a verdadeira experiência com Jesus, e não um calafrio, né? Saber que Deus nos ama, né, é uma coisa mais profunda. Então, mas todos nós temos alguma capacidade de compreender que Deus efetivamente nos ama, porque Ele é o ser que nos deu o ser. Então, efetivamente, essa relação, né, do Criador com a sua criatura, ela é uma relação de amor, né? E para que nós possamos adentrar dentro desse mistério ao final do estado de termo, ou seja, quando da nossa morte, nós precisamos fazer com que a nossa inteligência e a nossa vontade, elas repousem nessa verdade, na paz. Então essa questão da experiência religiosa, ela fica bastante esvaziada na medida em que você não conhece efetivamente a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo perguntou aos apóstolos, em dado momento, a certa altura do seu ministério público, né, quem dizem os homens que eu sou? Entendeu? Então é essa coisa, você precisa saber quem é Jesus Cristo. E aí você adere, Jesus é Deus, então eu posso entregar minha vida a Ele. E tem intermeado dentro dessa questão a questão da luta, né, desse combate que você trava, né, contra a carne, o mundo e o demônio. Então é por conta disso que a nova religião, por conta dessa coisa da experiência, que é a que concede, né, que concede o epíteto, o título, né, a prerrogativa de válida a todo e qualquer tipo de experiência religiosa. É por isso que Madre Teresa de Calcutá dizia, por exemplo, que eu vou rezar para que o hindu seja um bom hindu, o muçulmano seja um bom muçulmano, etc. Então, já é essa coisa do modernismo, né? Já é essa coisa da experiência religiosa. Entendeu? Inclusive, há pronunciamentos oficiais dos santos papas, a partir de Sua Santidade Papa João XXIII, acerca dessa coisa de que todas as religiões são válidas, por isso não há ecumenismo, não há espaço, né, nessa nova igreja para a conversão à fé católica dos hereges, cismáticos e infiéis, né? Enfim, então o modernismo é esse câncer realmente, né, que adentra com muita força dentro da igreja e destrói a verdade católica. Entendeu? E por conta disso a gente já pode chegar à conclusão de que existe uma incompatibilidade essencial entre a fé católica e o modernismo. A fé católica, ela parte da premissa de que Deus falou, de que a verdade existe e que nós podemos aderir a ela através da nossa vontade, a partir da apreensão do objeto através do nosso intelecto. Isso é fé. Já havia dito aqui no áudio que nem sempre os grandes santos, né, estavam bem, né, estavam gozando de um sentimento de satisfação, de uma consolação. Muito pelo contrário, a maioria do tempo eles viviam no deserto, na aridez, por conta até mesmo desse combate, mas aderiram pela inteligência, compreenderam, né, pela inteligência a verdade revelada e aderiram com a sua vontade à fé, e isso era o que os movia, né? Agora, evidentemente que a oração é elemento essencial, como diz sempre Santo Afonso Maria de Ligório, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vigiai e orai para não cair em tentação, né? A oração é essencial nesse ponto. Então existe essa incompatibilidade total entre o modernismo e a fé católica, e esse é o nível que se deve alcançar e que deve alcançar todo batizado católico, né? Essa saída, né? Esse abrir mão, né, do sentimentalismo, né? Que não tem nada a ver com a fé católica. E o que o católico então deve fazer? Qual deve ser, né, a nossa atitude? Vamos ouvir o que nosso Senhor Jesus Cristo tem a dizer sobre isso? Guardai-vos do fermento da doutrina dos fariseus. É isso. Fujam para os montes. Quem são os montes? São os grandes santos, os grandes doutores, os grandes místicos e o santo magistério da Igreja Católica. Cuidado com a leitura, né? Essa coisa de ficar lendo a Bíblia, isso é muito perigoso.
Nosso Senhor instituiu os apóstolos e concedeu o carisma e a hierarquia da igreja para fazer a interpretação das Sagradas Escrituras. Portanto, o Sagrado Magistério é a nossa regra próxima de fé, ou seja, é aquele que fala ao qual nós devemos ouvir. Evidentemente, fazendo a ressalva a questão da infiltração do modernismo a partir do Concílio Vaticano II. Então, o Magistério da Igreja, até a sua santidade Papa Pio XII, depois disso, com muito cuidado, porque o modernismo invadiu bastante essa coisa da experiência religiosa. Então, guardai-vos do fermento dos fariseus, amigos batizados católicos, e buscar ir aos montes, Sagrado Magistério, os santos doutores aprovados pela Igreja, os santos místicos aprovados pelo Sagrado Magistério da Igreja e por aí. Ok? Então, acho que já foi bastante interessante essa questão dessa exposição acerca do modernismo, em contraponto com a revelação, fazendo essa ponte, estabelecendo esse elo de ligação entre a fé, e um ato do intelecto que capta a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente, deixando aqui a ressalva de que ninguém pode chegar até nosso Senhor, ninguém pode chegar até a verdadeira fé se Deus não atrair esta pessoa. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos também colaborar com a graça. Então, estabelecidas essas questões com referência ao modernismo e a sua incompatibilidade com a revelação, nós nos despedimos, deixando aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, e viva Cristo Rei e salve Maria Santíssima. Até o próximo vídeo áudio.